Boa noite, pessoal. Mais uma vez casa cheia, né? Nessa Feira do Livro espetacular, 25ª Feira do Livro, que essa casa abençoada tem o prazer de ofertar a todos nós, né? O tema Jesus no Lar vem nos encantando ao longo da semana, né? Com tantas oportunidades nós refletirmos a propósito daquilo que é tão especial nas nossas vidas, né? Via de regra, nosso propósito maior. Hoje, não diferente, a gente vai ter a oportunidade de ouvir a nossa amiga Silvia falando de um tema que toca a todos nós, né? Que é o luto, a separação em família. Ideias importantes para que nós possamos cultivar nos nossos corações com a maior maturidade possível, porque não é raro que cada um de nós tenhamos a oportunidade de vivenciar situações como essa, seja com aqueles próximos a nós, sejam com aqueles que chegam a nós, sejam conosco mesmos, né? Que o Pai possa nos intuir para que a nossa percepção, o nosso entendimento esteja à altura daquilo que vai ser trazido aqui, para que a gente possa colocar nos nossos corações com muita utilidade para a nossa vivência do dia a dia. Né, gente? Então, vamos fazer uma prece aqui para a gente, dentro desse sentimento de gratidão, que não poderia ser outro, sintonizar os nossos pensamentos com aqueles amigos mais elevados que nós, que presidem os trabalhos desta casa abençoada, que possamos nos colocar docilmente nas mãos de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, influenciam os nossos sentimentos de maneira elevada, para que o ambiente desta casa, nesta noite, uma vez mais, possa ser de renovação, de motivação para cada um de nós. É com grande alegria, é com a permissão do nosso amado Mestre Jesus que nós damos início a mais uma noite de muitas reflexões. Agradecemos, Senhor, a Ti e ao Pai por esta oportunidade que se renova nas nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Muito bem, gente. Estamos com a Silvia. Obrigada. Uau! Boa noite, pessoal. Eu preciso pedir um favor para vocês. Eu estou aqui numa missão muito difícil, porque eu fui sorteada pelo grupo, um grupo que faz parte de um trabalho que a gente faz nessa casa todas as segundas-feiras. Foi um sorteio. Então, sabe aquela situação que eu acho que todos nós já vivemos, que é um trabalho de grupo, que alguém é escolhido para falar lá na frente? Essa noite a escolhida fui eu. Então, espero que vocês me ajudem nessa conversa, onde a gente vai falar de luto e separação na família, e a gente espera aqui falar de vida, de vida. Eu queria também agradecer por esta casa que abre esse espaço para falar de luto, que é um tema muito próprio da nossa doutrina, mas ainda poucas casas abrem esse espaço para falar desse tema tão importante. Então, nós temos aqui essa alegria de poder falar desse tema tão difícil. Eu queria também fazer mais 2 agradecimentos. Muitos daqui que estão hoje me ouvindo, nos ouvindo, são participantes desse grupo de enlutados da segunda-feira. E a presença desse grupo é muito importante, porque essas pessoas têm uma coragem de estar aqui lidando com esta dor. É uma coragem de enfrentar e de entender essa dor.
Então, nós aprendemos demais com vocês. O que vocês nos trazem aqui todas as segundas-feiras é de um valor, de uma importância muito grande. Tudo isso só pode acontecer porque a gente tem uma ajuda, uma assistência do mundo espiritual, que inclusive nos reuniu aqui. Eu vim de São Paulo para aqui, né? E vim aqui para hoje estar aqui representando esse grupo. Eu moro aqui, né? Já estou aqui, mas estou dizendo só como a espiritualidade vai nos aproximando e nos traz nesse encontro desse grupo, que nos traz tantas alegrias e tanto conteúdo e tanto amor. Nós temos um olhar nas segundas-feiras que a gente sempre sabe que essa coragem desse grupo, que está na quadra, no jogo dessa vida, ela tem uma torcida incrível de uma arquibancada dos nossos queridos que estão lá em cima e que torcem pela gente, que vibram pela gente. E hoje eu quero contar com eles aqui, vibrando por nós. Muito bem, feito essa introdução, eu queria falar um pouquinho sobre lar. O tema dessa feira é Jesus no lar. Então, eu queria fazer uma introdução falando um pouquinho do lar, que o lar ele vem do latim, a etimologia da palavra lar é latim, que vem de Lares, que era uma divindade da mitologia romana, que era representada pelo fogo, pelo calor, pela luz. Então, inspirada nessa ideia do lar, que também nos lembra lareira, a lareira que a gente, se não conhece de verdade, conhece no imaginário, é aquele lugar quentinho, é aquele lugar gostoso, aquele lugar aconchegante que nos aquece nos dias de frio. Então, inspirada nessa ideia da lareira, eu trouxe aqui uma xícara de café. E eu vou começar falando da xícara de café. Quantos de nós, num dia frio, num momento que a gente estava ali precisando de um calor, não teve a companhia de uma xícara de café? Uma xícara de café. Naquele momento em que a gente está ali sentado, tomando um café, concentrado na vida, e de alguma forma, quantos de nós encontramos conforto em pequenos rituais, como tomando uma xícara de café, enquanto tentamos processar os nossos processos de mudança, né? As coisas que fazem parte das mudanças da nossa vida. Então, inspirado nisso, a gente pensa que este cenário simples pode ser um momento solitário de viver a dor das perdas, de enfrentar essa dor das perdas. Então, quando a gente pensa nesse momento, dessa xícara de café, desse momento de solidão, às vezes, de dor, a gente entende que muitas vezes o luto e a separação, elas não acontecem num momento dramático. Elas não têm um drama, mas elas podem acontecer em dias de solidão, num espaço vazio, ao nosso lado da mesa de jantar e na ausência de uma voz familiar. Então, esta é a cena de um luto. Não é, às vezes, um drama. É, às vezes, um momento silencioso, quentinho, sozinho, elaborando essa dor. Então, isso nos conecta, talvez, com todos os nossos lutos, com as perdas, com as nossas mudanças. E isso é o luto, né? É um processo que se desenvolve a partir do rompimento de um vínculo importante, da quebra do mundo como a gente conhecia ou sonhava. E aqui tem uma coisa bacana, porque a gente, às vezes, pensa no luto como um momento de uma história que é interrompida. Mas, às vezes, o luto acontece numa história que nem começou, numa história que a gente sonhava e que não aconteceu. Então, às vezes, numa perda, num aborto, numa situação que uma vida nem iniciou, é um luto, é uma perda.
Quando a gente pensa também numa coisa que a gente desenhava num sonho que acontecesse e não aconteceu, a gente também sofre um luto. Um luto é um rompimento de um vínculo importante, de alguma coisa que deixa de ser, às vezes de forma muito rápida, que não dá nem tempo da gente elaborar, e quando a gente percebe, a gente está vivendo esse momento do luto. Então, esse é um processo, e ele tem essa característica da quebra de um vínculo. Até aqui tudo bem? Estou representando bem meus colegas? Eu chamei eles para um jogral, mas eles não quiseram e me deixaram aqui nessa situação. Então, vamos lá. Das coisas que a gente vive, das coisas que a gente tem apego, das coisas que quando tem esse rompimento desse vínculo, que são as coisas que nos fazem sofrer ou ter dor, essas são as maiores dificuldades que a gente enfrenta. Então, o luto, todos nós somos enlutados, todos nós vivemos o rompimento de um vínculo, todos nós conhecemos esse pedaço da história, ou por perdas muito significativas, ou por pequenas perdas. Então, eu faço essa introdução, que é mais ou menos uma ideia do que é o conceito, para que todos nós possamos, de alguma forma, acessar o que é o luto em cada um de nós. Ok? Então, o processo de luto, pela sua complexidade, porque ele é uma expressão complexa, dolorosa, longa, com altos e baixos, com tempos indeterminados, com lutos que duram muitos e muitos e muitos anos, muitas vezes, ele talvez seja, por isso, a experiência mais importante da nossa existência. A dor, ela é necessária porque ela nos conecta com muitos instantes de consciência. Ela tem sua função, ela tem sua importância. E nós aqui, nessa casa, aprendemos muito isso. Então, quando a gente olha no capítulo 5, que tem lá, bem-aventurados aflitos. Então, eu vou falar mais uma vez de uma etimologia. Aflito. Aflito também vem do latim, que quer dizer affligere, que tem essa ideia de golpear ou ferir. Quando estamos aflitos, estamos feridos, estamos lidando com uma dor. E este capítulo nos ajuda muito porque ele fala exatamente disso. Ele fala exatamente da ideia da dor como um caminho importante para esse aprendizado espiritual. E no luto, em especial, ele oferece esta oportunidade de fortalecer a fé, a paciência, a coragem e a resiliência. Eu gosto muito de fazer uma pausa aqui, falando da resiliência, porque a resiliência é um termo que vem da física, né? Se me perdoem aí os engenheiros de plantão, mas é uma ideia que quando você muda o estado natural de uma matéria, por exemplo, um elástico que você puxa, você tirou ele de um estado normal. A capacidade que ele tem de voltar para o estado natural dele é a resiliência. Então, resiliência é essa nossa capacidade de, apesar de viver uma mudança de temperatura e pressão, a gente volta para o estado normal com mais rapidez. É uma capacidade. E a dor, ou o exercício da dor, a prática da dor, é o que nos coloca, muitas vezes, no desenvolvimento disso, que é uma virtude, que é uma capacidade, é uma potência do ser humano. Então, nesse capítulo, que nos ajuda muito no entendimento disso, a gente não tem especificamente essa ideia, mas tem toda essa ideia no capítulo. E eu quis trazer aqui como uma forma de entender como a gente tem os caminhos para esses enfrentamentos. Não que seja fácil, mas os caminhos estão aí. Nós temos uma história que a gente conta nas nossas reuniões de segunda-feira, que muitas vezes, quando a gente se depara com uma teoria, a gente acha que nunca vai conseguir alcançar aquilo. Então, a gente brinca com uma partitura de música, né? Uma partitura de uma peça complexa, que a gente olha aquilo e diz, uau, será que um dia eu vou conseguir tocar isso? E só tem um jeito,
que é treinando, treinando, treinando e treinando. Então, a dor tem essa função de nos treinar para esse desenvolvimento espiritual. Negar as nossas dores, né, ou não negar as nossas dores, é uma forma de transformar a nossa relação com elas. Então, este é o exercício. Como que eu transformo a minha relação com a dor? Como que eu aceito, convivo, entendo, acolho e aprendo com ela? E no luto, esse exercício acontece no modo mais extremo, mais doloroso. Então, talvez, dos rompimentos de vínculo que a gente tem, o luto seja esse o maior exercício. E a dor, ela tem uma característica interessante, eu quero falar um pouquinho dela, porque a dor é um sentido, com uma característica muito interessante. Diferente de todos os outros sentidos que nós conhecemos, audição, olfato, visão, paladar, tato, ela é um estímulo que vem de dentro para fora. Todos os outros, como vocês estão me ouvindo e me vendo, é um estímulo externo que vocês estão recebendo. Agora, a dor, ela tem essa característica muito diferente. Ela é um sentido que a gente percebe muitas vezes com uma dor no corpo, com uma sensação que nos derruba mesmo, forte, intensa, e é de dentro para fora. E apesar dela ser um sentido, ela influencia de maneira muito importante os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, quando a gente está com uma dor, a gente pode pensar aqui basicamente numa dor física, uma dor de dente, né? Quando a gente está com dor de dente, a gente não consegue nem pensar. É alguma coisa que nos derruba, que nos tira do embate com a vida, que nos tira do jogo. Então, é essa a ideia de um sentido de dentro para fora que nos derruba, nos impede muitas vezes de pensar, de agir, de atuar. Então, este contato com a dor é, na verdade, um grande sinalizador. A dor nos sinaliza algo. Se a gente tem uma dor, a gente sabe que tem que cuidar daquilo. A gente sabe que se aquilo está doendo, é porque está pedindo alguma reparação, alguma cura, algum remédio. E, portanto, ela tem para nós duas funções. A primeira função da dor é justamente proteger a parte danificada. Se você está com uma dor, você vai proteger, ou não para nada bater naquele lugar que está ferido, ou de alguma forma tomar uma medicação para aquilo passar. Você vai cuidar para que não fique mais danificado. E a segunda função é evitar experiências futuras. Ora, qual de nós aqui já não colocou o dedo numa chapa quente? Queimou, não é? Doeu, não doeu? A gente não aprende que não tem que pôr o dedo lá de novo? Até pode pôr, né? Mas sabe que vai queimar. Então, a dor, ela tem essa função, tanto de nos sinalizar o que precisa ser protegido, como que, se eu repetir, eu vou ter a dor novamente. Isto vale muito para as dores físicas. Isso é fácil. Não colocar o dedo numa chapa quente é fácil da gente aprender. Agora, como que a gente não repete uma dor emocional? Este é o grande desafio. Esta é a grande experiência humana, que nós estamos aqui como aprendizes na busca dessa solução. Então, a dor é uma experiência que cria uma nova realidade. Mesmo essas dores emocionais, que nós temos tantas dificuldades de entender o que ela está nos ensinando, ou o que a gente tem que aprender, ela cria uma nova experiência. Eu costumo dizer que, às vezes, assim, quando a gente foi jovem lá, eu, pelo menos, a juventude está aqui, mas eu, há muito tempo atrás, que a gente se apaixonava loucamente e daí o namoro não dava certo. E a gente disse assim, nossa, eu nunca mais vou namorar ninguém, eu nunca mais quero me apaixonar de novo, porque eu não quero ter essa dor, né? Na verdade, esse não é o melhor caminho. Eu não preciso deixar de namorar, ou de me apaixonar, ou de amar alguém. Eu preciso entender por que eu não consegui ficar com aquela pessoa. O que eu tenho que melhorar em mim
para não repetir aquilo, para conseguir fazer com que alguém se apaixone definitivamente e seja um amor que dure para sempre, né? Então, é essa experiência que a gente está tentando achar o que eu preciso aprender com isso, como eu me fortaleço com isso, como essa dor me torna uma pessoa melhor. E este é o grande desafio da nossa vida, das nossas dores, inclusive, principalmente, as dores do luto. Então, toda dor nos transforma. Ninguém é a mesma pessoa, nós não somos os mesmos após uma dor. Mesmo que a gente ache que não aprendeu tudo, nós fomos transformados em algum ponto. E aqui é uma coisa que a Regina gosta muito dessa imagem, eu não podia deixar de trazer. E esse foi um quadro muito inspirador para quando a gente começou a trabalhar com o Gaim. Há quem diga que a dor diminui com o tempo. Há quem diga. Mas, na verdade, o que a gente descobriu é que não é a dor que diminui. É a gente que cresce em volta dessa dor. E é isso que a gente busca. Porque a dor está lá. A dor de alguém, de um amor querido que se foi, que a gente se separou, mesmo que temporariamente, essas saudades é uma dor que não diminui. O que a gente faz e todo o esforço é a gente se tornar maior, a gente crescer em torno dessa dor. E esse tem sido o nosso desafio na vida, não é? Como é que a gente se torna maior? Às vezes eu entendo, né? Eu fiquei bem maior do que eu era quando eu era menorzinha. Mas acho que não é dessa grandeza que a gente está falando. Enfim, eu quis falar um pouquinho dessas dores para a gente falar um pouquinho dos tipos de luto. Eu vou passar aqui, é um pouco teórico, um pouco técnico, peço desculpas, agradeço a atenção, mas acho que é importante para esse entendimento do que a gente está falando aqui. Estou indo bem? Estou indo rápido, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro luto, tipo clássico, é a morte de um ente querido. Então, esse é o luto que a gente mais conhece, que inclui a morte de familiares, amigos, pessoas que são conhecidas, parceiros. E cada tipo de relacionamento pode impactar o luto de maneira diferente. Nós podemos viver mais de um luto na vida, e viveremos seguramente. Um não será igual ao outro. Muitas coisas mudam de um luto para o outro. Primeiro, porque a gente já cresceu um pouco, já compreendeu algumas coisas. E segundo, que os afetos podem ser diferentes. Então, isso também muda a profundidade do luto, e o amor pode ser diferente. E, como diz muitos autores, o luto é uma outra forma de falar de amor. Porque se a gente não tem amor, não tem afeto, a gente não tem o impacto daquela perda, daquela morte. Então, aqui é o tipo mais clássico que a gente conhece. Há também os lutos que a gente chama de perda simbólica. O que são os lutos de perda simbólica? Não tem necessariamente uma morte, mas tem algo que se perde, um vínculo que se rompe, que é algo que é muito significativo para a gente. Então, a gente pode falando assim, um emprego, um lar, uma identidade, alguma coisa que a gente, por alguma razão, é rompido, e a gente tem um luto simbólico. E muitas vezes esses lutos que são simbólicos, que são coisas que nos derrubam muito, nos trazem muita tristeza, nos colocam num lugar de muita dor, não são reconhecidos. E esse é, na verdade, um grande desafio de todo enlutado. Tanto que aqui a gente tem uma regra, né, um acordo com os enlutados, que só o enlutado pode dizer duas palavras: já e ainda. Por quê? O que as pessoas mais ouvem. Nossa, você já está saindo? Nossa, mas você já está se divertindo? Né? Puxa vida, tem poucos meses que você ficou viúvo, você já está saindo? Né? Então, já, só o enlutado pode determinar esse tempo para ele. Ou o inverso, né? Nossa, já passou 6 meses, você ainda está chorando? Você ainda está triste por causa disso?
Então, o já e o ainda são duas expressões que somente o enlutado tem o direito de falar. Essa é uma propriedade dele, é um tempo dele, é uma fronteira que ele coloca para ser respeitado na sua dor. Então, muitos desses lutos, que não são nem reconhecidos, mas são vividos, são sentidos, precisam dessas definições, dessas fronteiras, dessas proteções. O luto antecipatório. Esse também é um luto muito, muito difícil, que às vezes a pessoa fica vivenciando alguém que está ou terminal, ou está num processo de evolução, por exemplo, do Alzheimer, que a pessoa fica ali entendendo que o fim está chegando, entendendo que aquela vida está se acabando ali, e vai vivendo essa despedida longa, demorada e sofrida muitas vezes. Então, este é um luto do qual a gente tem hoje muita informação sobre isso, a gente vive muito isso, conhece isso de perto, e isso está mais manifesto agora. A gente está falando mais desse tipo de luto. O luto coletivo, que é um luto muitas vezes compartilhado por um desastre, uma situação coletiva, que aquilo de alguma forma nos toca e a gente sente. E aqui tem um exercício enorme de fraternidade, né, de muitas vezes uma coisa que está longe da gente, que a gente nem tem notícia de perto, não conhece, mas a gente sente, a gente tem compaixão, é alguma coisa que nos toca em algum lugar. E muitas vezes isso também nos faz repensar muitos movimentos, muitos hábitos e muitas escolhas da nossa vida. O luto não reconhecido, que eu falei um pouco anteriormente, mas aqui também a gente inclui alguns lutos que não são validados, como o divórcio, separação, perdas gestacionais, neonatais, a morte por aborto e de animais de estimação. Este é um luto, assim, muito. Quem tem um animalzinho e sabe, sofre muito, é uma dor. E às vezes a gente fala: nossa, mas você está chorando porque o seu cachorro morreu? Né? E é uma insensibilidade para uma dor que muitas vezes a pessoa fica até sem graça, porque ela não é validada naquela dor. Então ela também fica se sentindo assim: nossa, eu estou chorando porque meu cachorro morreu, olha o fulano ali, nossa, está vivendo uma coisa tão pior. E aí ele acaba invalidando a dor dele, como se ele não tivesse o direito de ter aquela dor, porque não é validado, porque as pessoas não reconhecem ou não dão, né, o devido valor a essa dor. Lutos no contexto das separações. A gente trouxe aqui um recortinho também sobre alguns lutos que estão relacionados à questão da separação na família, como é o tema da nossa palestra hoje. Então, vamos falar um pouquinho dos lutos nesse contexto, para que a gente possa refletir um pouquinho em quantos lutos estão presentes na nossa vida. Então, separação conjugal. Esse é o mais clássico, né, desses lutos de separação, divórcios ou términos de namoro. Né? Nós falamos aqui da dor, da paixão do namoro que não quis continuar. Né? Então, esse também desses relacionamentos românticos, que a gente às vezes olha os adolescentes lá na casa da gente, né, sofrendo porque desmancharam um namoro, estão de luto, gente. É uma dor. Estão aprendendo a viver com essas separações. É um aprendizado, né, e que a gente precisa validar. Assim como os nossos, né, que envolvem muitos desafios da gente se reorganizar emocionalmente. Os divórcios, as separações de família, são lutos muito complexos e muitas vezes assim com uma penetração na família, numa desorganização na família também muito grande. Separação, né, por mudanças geográficas ou circunstâncias que afastam as pessoas da família. Então, às vezes, um filho que vai estudar longe, um intercâmbio, uma situação que muda, ou uma família inteira que é expatriada e vai para outro lugar por conta do trabalho e fica separado da família de origem, são lutos. Né? Por melhor que a pessoa esteja lá, ela às vezes está sofrendo essa separação, essa saudade, né? Essa distância. A separação forçada, né? Acho que a gente, talvez nesses momentos, a gente não conheça tão de perto, mas
por conta de imigração, os refugiados, por guerra, que são situações de pessoas que têm que deixar suas cidades, seus países, suas pátrias, por conta de tentar sobreviver. Eu que sou neta de imigrantes, né, então esse é um luto que teve presente nos nossos ancestrais e que tiveram que deixar suas pátrias, enfim, para poder fazer uma vida nova num outro lugar. Essa é uma separação mais leve, né, mas também não menos dolorosa, por isso que são separações temporárias, né, assim, um intercâmbio, uma viagem longa, uma demanda de trabalho, que de alguma forma algum membro daquela família é retirado, mesmo que temporariamente, e isso muda a dinâmica da família, dependendo de quem é, muda muito mais ou muito menos, mas traz uma interferência e um luto, uma necessidade dessa reorganização das relações. Separação emocional, às vezes, mesmo que as pessoas estejam ali, né, mas elas acabam ocorrendo um distanciamento nas famílias. E aqui também eu quero incluir esse de baixo, que é uma separação por conflitos, que é um tipo de luto também que a gente conhece nas famílias, que é um rompimento, às vezes, por conflitos, por preconceitos ou por diferenças de crenças. Isso quebra a família. Quebram os vínculos, rompem os vínculos, política, religião e outros tipos de preconceito, que muitas vezes dão um quebra na família e que isso é um luto também precisa ser considerado. Impactos do luto. Deixa eu pegar um pouquinho mais de água aqui, que eu tenho sede. Quando a gente fala nos impactos do luto, aqui é um pouquinho mais de teoria também, para a gente entender, a gente pensa que esses impactos são absolutamente diferentes, dependendo do tipo de luto, do tipo de pessoa, do tipo de situação. Então, aqui a gente vai falar de forma geral, mas isso é muito específico, muito individual, muito pessoal. Então, nos processos de luto, são como um iceberg. Aquilo que a gente mostra, aquilo que a gente vê, não é a extensão de toda a dor. Então, quando a gente, muitas vezes, encontra um enlutado, o que a gente está vendo é aquela pontinha. A gente não tem ideia da dor que está ali permeando toda aquela história. E muitas vezes a gente também não tem contato com essa dor, não tem contato com essa consciência do tamanho dessa dor, e também só está vendo essa outra pontinha. Então, como eu disse lá atrás, a gente ter contato com essa dor, não negar a dor, conhecer a dor, é muito importante para o aprendizado e também para a gente conseguir crescer em torno dessa dor. E ele tem vários impactos em todas as dimensões da nossa vida, de formas diferentes, para alguns mais de um jeito, para alguns mais de outro jeito, mas são impactos que vão na nossa vida toda. O nosso emocional, muito fácil, as tristezas, as raivas, muita raiva, às vezes, a pessoa não aceita essa negação. Emocionalmente, os impactos são muito grandes e que, às vezes, tão grandes, que adoecem a pessoa. Os impactos físicos no corpo somatiza, às vezes a pessoa tem uma dor, acaba desenvolvendo alguma doença, porque é a única forma que ela tem de elaborar a dor. O nosso corpo é a última fronteira que a gente tem entre o nosso eu interior e o mundo. Então, muitas vezes, é ali que ela para e é ali que ela explode. Então, fisicamente, às vezes, a gente fica muito adoecido. Mas não é só isso. A gente pode perder a fome, ter uma dificuldade no sono, outras dificuldades de dores também musculares, enfim, né, assim, fica mais tenso, às vezes a parte muscular ela fica mais afetada. Então, são impactos que ficam no nosso corpo. No cognitivo, né, dificuldade de se concentrar, dificuldade de trabalhar, dificuldade de pensar, de raciocinar, o cognitivo fica muito prejudicado, a atenção, o foco. Então, muitas vezes, nesse momento da dor, de maior tristeza, o cognitivo fica muito comprometido. O social, a pessoa não quer ver ninguém,
né? Ela não quer sair, ela quer se isolar. Então, às vezes, a gente fala, vamos lá, vamos dar uma volta, vamos sair. A pessoa fala, não, por favor, me deixa ficar aqui, eu quero ficar sozinho, não quero ver ninguém. E há uma tendência de isolamento, até porque assim, não tem muito espaço para falar sobre aquilo, né? A pessoa fica achando que está incomodando, fala, eu vou sair, vocês estão tão alegres, eu estou tão triste, então acho que é melhor vocês saírem e eu não vou. Então, socialmente também tem um impacto importante do que a pessoa acaba se inibindo, ou se reprimindo, ou se isolando. Espiritual, que eu acho que essa é uma coisa que mexe muito com o sentido, muitas vezes fica com um sentimento de injustiça, porque comigo, isso não faz sentido, porque Deus fez isso comigo, por que isso está acontecendo comigo, qual é o sentido disso ter acontecido, qual é o sentido de eu continuar vivendo, né? Para que eu vou continuar a viver? Né? Se eu não estou mais com aquela pessoa, se a existência dela não está mais aqui do meu lado. Então, espiritualmente, a pessoa fica muito abalada. E, normalmente, essa é uma porta importante para as pessoas baterem aqui e nos procurarem, porque aqui é uma dor que ela fala, eu preciso encontrar um apoio. E por isso que eu disse que essa casa tem um mérito importantíssimo por abrir a porta de uma forma muito efetiva para esse tipo de procura. E, por fim, falamos de todos, né? Mas eu queria também falar aqui um pouquinho, estou olhando para o relógio ali, que no impacto familiar, né? Que mesmo que as famílias sejam muito complexas, quando alguém é retirado dessa família, há um desequilíbrio, há uma necessidade de uma nova dinâmica. Então, esse aspecto familiar também fica muito comprometido, mas há uma tendência de que, mesmo com essa reestruturação, vai voltar a encontrar um novo equilíbrio, mas é um tempo importante. São muitas as situações que são afetadas na família que acabam gerando uma adaptação dessas pessoas a novos papéis, a novas situações, a novas necessidades, enfim, ficam muito abaladas também nas suas dinâmicas. E aqui a gente fala um pouco diretamente desses impactos, né? Porque quando há um enlutamento na família, essas emoções, às vezes, acabam ficando tão intensas e tão individuais e tão isoladas que isso acaba trazendo um conflito da comunicação. As pessoas acabam se distanciando por uma ausência de diálogo, por uma ausência de compartilhar suas emoções. A gente não foi alfabetizado emocionalmente. A gente não sabe lidar direito com as nossas emoções. Então, a grande tendência é a gente esconder. Né? Muitas vezes eu disse, eu não posso chorar, porque meus filhos precisam me ver forte. Né? Então, aqui geram esses distanciamentos, porque a gente não está conseguindo conversar sobre essas emoções, sobre essas dores, e isso vai distanciando. Há uma importante, nessa quebra da dinâmica, uma mudança de papéis. Muitas vezes, quando o pai se vai, a mãe passa a ser mãe e pai. Muitas vezes, quando um filho vai, o outro filho fica numa responsabilidade maior com os pais, e acha que tem que atender mais às expectativas por conta da ausência do irmão. Então, muitos dos papéis acabam sendo revisados, revisitados e reequilibrados aí nessas novas situações que pedem responsabilidades que precisam ser distribuídas. E isso pode gerar, muitas vezes, nas crianças, principalmente, um sentimento de insegurança, de desproteção. Então, aqui tem aspectos que são importantes, esse diálogo, essa conversa, essa transparência nessa nova dinâmica. Em casos de separação, as crianças, muitas vezes, ficam com duas casas. As rotinas delas ficam quebradas. Então, 2 dias na casa do pai, 2 dias na casa da mãe. Então, isso também muda um pouco, isso gera uma instabilidade, uma insegurança nas crianças. E, é claro, no caso do falecimento, aquela ausência daquela pessoa que não está mais lá, mais ainda gera essa questão dessa insegurança ou desse vazio. Este é o luto. Né? O luto é este gráfico do luto. Uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo. Não tem um dia igual, não tem num dia
um dia igual no dia todo, cada hora você está de um jeito, um dia você está em cima, você está embaixo, porque o luto não é um processo linear. O luto é esse sobe, desce, 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 sobe, 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 desce, porque ele não é linear. E esse é um entendimento importante, tanto para a gente quanto para o outro, porque aqui, então, a gente entende o já e o ainda. Né? É esse o ponto. E não tem prazo de validade. Esse é um entendimento muito importante, que a gente precisa dar esse valor. O luto não tem prazo. O luto pode demorar um mês, uma semana, 6 meses, 30 anos, uma vida toda. E esse é um olhar de compaixão, um olhar amoroso, que a gente precisa ter não só com a gente mesmo, nas situações de luto, mas com o outro. Lidando com o luto, né? Como é que a gente lida com esse tal de luto, né? A primeira coisa, gente, é aceitar as emoções, compreender as nossas emoções. Não existe jeito certo de vivenciar o luto. Não tem certo, não tem errado, tem o jeito de cada um. Então, a gente poder entender as nossas emoções, compreender essas emoções, dar espaço para essas emoções, é um exercício dos mais importantes para a elaboração desse luto. Buscar apoio emocional ou ajuda profissional. Muitas pessoas que chegam no grupo, e é um grupo aberto, é um grupo de conversa, do grupo que a gente faz aqui dos enlutados, dizem assim, olha, aqui é o único lugar que eu posso falar do meu luto. As pessoas não têm paciência para me ouvir. As pessoas não querem saber. Elas falam, de novo ela vai falar daquilo. Né? Então, encontrar esse apoio e essa ajuda, que muitas vezes é profissional, é muito importante para esse trabalho da elaboração do luto. Expressar os sentimentos. Tem muitas formas para isso. Algumas pessoas escrevem, outras desenham, outras se expressam cantando, mas, de alguma forma, elas encontram uma maneira, um caminho para falar desses sentimentos, para conseguir colocá-los para fora. Então, há uma importância dessa expressão dos sentimentos para o luto. Honrar a memória. Uma das coisas que a gente também ouve muito é as pessoas dizendo assim, eu quero esquecer, eu não quero mais lembrar. Como que a gente pode esquecer um amor? Né? Como que dá para a gente esquecer? Não é esquecendo, é honrando. É criando um canal de estar ali, de saber que aquele amor está com a gente. Mesmo que a gente não veja ou não sinta, eles estão lá. Lembra que eu falei? Eles estão todos aqui na arquibancada, né, olhando por nós, nos protegendo e alegrando com aquilo que a gente avança na questão do nosso luto. Quando eles são lembrados, quando o nome deles são ditos em voz alta, eles lá em cima dizem assim, uau, tem alguém que lá embaixo lembra de mim, olha que coisa boa. Né? Então, é esse honrar, é honrar esse amor, honrar essa memória, honrar essa vida que esteve com a gente. E, por fim, praticar o autocuidado. Esse é um zelo muito importante, porque a gente acaba abrindo mão desse cuidado com a gente, acaba se descuidando, e às vezes adoecendo, às vezes deixando um luto ainda mais prolongado, ou mais doentio, né, precisando de um cuidado. Então, manter-se paciente consigo mesmo é um excelente caminho para a gente lidar com o luto, né, porque ele não tem prazo e também não tem dias que são iguais, eles não são lineares. Tem dias que são bons, tem dias que são ruins, tem dias que choram mais, tem dias que choram menos, tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais fáceis, tem dias que são já e tem dias que são ainda. E aqui eu quero falar um pouquinho dessa importância dos grupos de apoio ou os grupos terapêuticos, porque esse é um exercício, como eu disse, que quando os grupos se reúnem aqui na segunda-feira, e muitos aqui vão dizer que é verdade, que eu não estou falando mentira, tem gente que diz assim, eu não vejo a hora de chegar a segunda-feira, porque é um momento que eu encontro com vocês, é um momento que eu posso falar do meu luto, eu posso me sentir apoiado, eu posso me sentir acolhido. Então, os grupos, eles têm esse lugar que traz, assim, não só
essa ajuda, mas eles trazem esse conforto. Trazem esse conforto e isso acaba ajudando nessa experiência, que é uma experiência complexa, que nos transforma, mas ela tem o seu processo, e muitas vezes muito longo, muito profundo e muito doloroso. E eu quero aqui falar um pouquinho do GAEM, né, que é o nosso grupo de acolhimento aos enlutados, que são essas reuniões que acontecem às segundas-feiras, que a gente faz esse trabalho com os enlutados, e esse acolhimento acontece de uma forma muito tranquila, assim, cada um vem, conta, se aprende muito com o que se escuta, com o que se fala, é um exercício de amor, né? O próprio grupo se acolhe, nós somos só facilitadores, porque o grupo vai criando esse acolhimento, e é muito interessante, porque os veteranos do grupo, quando chega alguém novo, se sentem muito felizes de estar acolhendo. Então, às vezes, olha, eu já estive nesse lugar que você está. Então, isso fortalece quem chega e fortalece quem já está, porque tem a sensação de que quando a gente já está podendo ajudar, já está conseguindo servir, é porque essa dor já está ganhando uma função importante, não é? Então, a gente tem no GAEM esses 4 pilares: sentir, lembrar, conectar e seguir. Isso é muito importante porque isso nos norteia muito. O sentir é a primeira coisa, né? Se vocês lembram, assim, o que a gente faz com o luto? Aprende a lidar com as emoções. Então, a gente faz uma leitura, a gente dá nome para essas emoções, a gente dá nome para esses sentimentos, assim, a gente consegue traduzir isso. E quando a gente define e conceitua, a gente, de alguma forma, se alivia. A ideia de lembrar, e aqui tem uma coisa bacana, porque lembrar é recordar, né? Recordar é viver. E recordar é uma palavra que também tem, do latim também, que é recordes, cordes de coração. Então, é trazer para o coração. Então, esse é talvez o lugar mais importante do luto. É esse lugar que a gente lembra, honra e dá uma memória nesse amor dentro da gente. Recordes, traz para dentro do coração. E aí a gente se conecta com essas questões todas e, por fim, a gente segue, que é uma integração de todos esses, de todas essas elaborações, de todos esses ganhos, e quando a gente segue mais integrado, é porque a gente cresceu em volta da dor. Então, esse é o nosso grande objetivo aqui, né? Então, a ideia do nosso símbolo ali é desde o casulo até o voo da borboleta na direção do coração. Então, o nosso símbolo aí também traduz o que a gente busca aqui fazer com os enlutados. E é isso, né? Nos mares desconhecidos do luto, o acolhimento é a nossa bússola. Então, o luto pode se tornar uma jornada complexa, onde navegamos por mares desconhecidos, enfrentando tempestades de tristeza e ondas de saudade. E aqui a gente imagina que o acolhimento é uma bússola. É uma bússola que ele ajuda não só a navegar por esses mares sombrios do luto, mas também nos ajuda a entender melhor as condições do mar. Nos torna melhor marinheiros. Né? Diz que mar calmo não faz bons marinheiros, né? Então, esses mares nos tornam bons marinheiros. E essa é a nossa bússola, que também está apoiada num capítulo muito importante do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Reflexões profundas, né, nesse capítulo sobre a vida futura, a transitoriedade da vida terrena e da importância de focarmos nos valores espirituais e eternos que transcendem a materialidade. Então, aqui a gente fala daquilo que a gente prioriza. A partir dessa ideia, deste conhecimento, quais são as minhas escolhas? Quais são as minhas prioridades? E essa certeza na vida futura transforma a nossa perspectiva. E aí as nossas dificuldades e os nossos desafios ganham outro entendimento, outra prioridade.
Então, o Espiritismo, a doutrina, nos traz informações importantes. E eu falo que o GAEM, quando a gente está aqui, é o Espiritismo na prática. É a gente pegar todo esse conhecimento e tocar a música. É uma partitura, muitas vezes, que a gente não entende, mas a gente está decifrando, estamos treinando, e em breve, aguardem, que nós vamos tocar para vocês esta canção na íntegra. Estamos aprendendo. E nos processos do luto, né, essa ideia de que a vida termina com a morte nos dá a certeza do reencontro e de que a separação física é temporária. E quando a gente acredita nisso, e acreditamos, é um caminho de conforto, de boas certezas e de entusiasmo para cada um de nós nesse processo de mudança. Muito bem, e voltamos para o início da nossa apresentação. E eu queria perguntar para vocês se vocês acham que essa xícara tem alça. Quem afirma para mim que não tem? Está quebrada? Olha, gente, eu gosto muito de fechar com essa ideia, porque eu acho que é isso. Quando a gente pensa numa perspectiva, se a gente não tem uma investigação de todos os lados, a gente corre o risco de achar que essa xícara não tem alça. E a alça tem uma função. Se a gente pensar que a gente pode pegar na xícara e ter um líquido quente, se não tem a alça, a gente pode queimar a mão. A gente pode queimar o dedo. Então, se a gente investiga, muda a perspectiva, muda o ponto de vista, nos dá a oportunidade de treinar essa investigação, a gente vai descobrir que a xícara tem alça. E aí a gente pode tomar o café pela alça sem queimar as mãos. Então, que a gente possa levar essa ideia de que tudo é uma questão de prioridade e ponto de vista. Que a gente tenha esse exercício de olhar outros pontos de vista, porque talvez isso nos ajude a entender a função da dor, o que ela nos trouxe, o que ela nos proporciona e o quanto ela pode nos ajudar nessa elevação, nesse nosso desenvolvimento espiritual, que afinal é o que estamos fazendo aqui, nos tornando pessoas melhores, como disse ontem, né, na palestra, nos tornando nós mesmos e crescendo em torno disso. E que a gente possa fazer esse exercício. Então, termino aqui agradecendo no prego, hein? 9 horas, olha lá, fui certinha no tempo. Então, agradeço, espero que a gente tenha conseguido trazer para vocês essa ideia. E como eu também falei no começo, o meu grupo me colocou aqui, a sorteio, para eu falar. Senhor Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade, o amparo da equipe espiritual, dos nossos amigos. Agradecemos essa casa maravilhosa de Manuel Felipe Santiago, a todos que aqui estiveram, aos nossos queridos da arquibancada, e pedimos ao Senhor Mestre Jesus que nos abençoe, que essa semana se frutifique e que tenhamos até a volta, até um próximo encontro, a proteção de Jesus, dos nossos amigos, Manuel Felipe Santiago, essa casa de bênçãos. E a gente pede licença para interromper esse trabalho.